hoje, só que a gente foi do item 11 ao item 15, terminando o 15 e iniciaremos o 16 hoje. Em vez de iniciar o 16, nós vamos fazer uma recapitulação aqui do 11 ao 16. Coisa rápida, como a gente sempre tem feito aqui, só para não ficar perdido, né? Então, vamos lá, item 11. Recapitulando só, né, da semana anterior. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e, então, a voltar-se ao caminho reto, se desse se afastou. Ou seja, está falando o quê? Através da oração, a gente faz uma busca, né? A gente faz a busca das nossas forças, nos inspirando a agir por conta própria, né? As nossas forças, a agir por nós mesmos a escolha do caminho. E aí ele continua aqui. Se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações. Ih, gente, peraí que tem muita gente entrando, esperando um pouquinho. Então, só recapitulando aqui, estamos, em vez de iniciar no item 16 do capítulo 27, estou retomando aqui do item 11 ao 16, para depois, do item 11 ao 15, que foi da semana passada, para daí iniciar para vocês acompanharem a leitura a partir do 16, tá? Vou começar o 11 de novo, o pessoal entrou, minha câmera não está ligada, então por isso que não estão vendo aqui, para ver se flui melhor. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Pela prece, obtém o homem o concurso, a ajuda dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, então, a força moral necessária, ou seja, adquire, né, essa inspiração, para que ele possa vencer as dificuldades e, então, voltar ao caminho reto, se dele se afastou. E ele continua. Se de duas partes se dividem os males da vida, sendo uma delas constituídas pelas que o homem não pode evitar, ou seja, que independe dele, da vontade dele, e a outra das tribulações que dele se constituiu causa primária, pela sua incúria, por seus excessos, ver-se-á que a segunda, ou seja, em quantidade, excede em muito a primeira, ou seja, aquela em que os problemas advêm de nós mesmos, é muito maior do que aqueles que que o mundo, né, apresenta para nós. E aí ele continua assim: se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. E aí aqui eu queria fazer uma observação, ele diz assim, né? Se não ultrapassássemos o limite do necessário. Então, aqui quando a gente fala do necessário, a gente entra sempre naquela discussão, o que é o necessário, o que é o supérfluo para cada um de nós, né? Cada um tem uma noção. Ontem eu estava conversando com um amigo meu de trabalho, e ele me disse que tinha saído para fazer uma doação à noite, ele estava em casa e ele sentiu uma forte necessidade, um forte impulso de juntar um pouco de roupa que ele tinha, que estava frio, né, e saiu à procura de pessoas para doar. Juntou algumas coisas junto com a mulher dele e foi. E ele mora no centro da cidade. E ele, ao encontrar algumas pessoas na rua, ele levou, né, as peças de roupa, e para uma das pessoas ele chegou com mais de uma peça de roupa, no caso era mais de uma calça. Quando ele chegou para entregar uma calça, na hora que ele foi entregar a segunda, a pessoa falou assim para ele: não, eu não preciso. Daí ele falou assim: você não precisa? Ele falou assim: você não quer? Ele falou: não, eu não quero, eu não preciso, eu só preciso de uma. Ele deu essa calça para ele, daí ele falou assim: mas eu tenho uma pessoa que precisa. Daí ele falou assim: então leva para essa pessoa. E aí eles foram junto, ele deu a calça para ele, essa pessoa foi junto entregar para outra pessoa. E aí eu, né, conversando com esse meu amigo, eu falei: olha só, né, qual é a nossa visão de necessidade, a nossa visão de acúmulo de supérfluo. A pessoa que mora na rua, literalmente deixou de acumular, ter mais uma calça, para dar essa calça para outra pessoa que precisava tanto quanto ela. Então, né, essas lições, pequenas lições que você tem, às vezes, em contato com essas pessoas tão necessitadas. E aí, às vezes, eu fico pensando, foi o que eu falei para ele: quem será que é mais necessitado, né? Eu ou ele? E o nível de compaixão dessa pessoa ao recusar, né, uma calça a mais, ia ser a segunda calça que ele tinha. E aí ele pega e dá essa calça para uma outra pessoa tão necessitada quanto ele, né, desse bem material.
E aí ele continua aqui, né? Não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, né? Nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças nos acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não haveríamos de temer as vinganças. E aqui eu vou destacar um trecho que ele fala o quê, né? Um pouquinho mais para cima, onde ele diz assim: não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos. De novo, quantas vezes, né? Quantas pessoas nós não conhecemos na vida que cometem diversos tipos de excessos, e aquilo que todos nós aqui provavelmente cometemos, é a questão, né, da gula, né? Mas não a gula de comer demais, mas eu digo aquela de comer o que não faz falta, o que não nos nutre de verdade, e a gente de repente se pega tomando refrigerante, comendo várias porcarias, que dentro de nós faz um mal danado. E aí eu queria puxar um pouco essa questão, porque justamente às vezes a gente vai enfrentar um mal na nossa vida, ou já está enfrentando hoje, porque esses alimentos nos geram uma série de consequências, desde de uma obesidade, o início de uma obesidade, o início de um ganho de peso, até mesmo ansiedade, e até mesmo, então, lá no final, uma doença mais complicada, como provavelmente um câncer. E aí, nesse passo, indo mais radicalmente, né, trazendo o exemplo do livro da Kelly Turner, que chama Remissão Radical, o que ela narra sobre essa alimentação? Olha que curioso. E é aqui que é o ponto mais importante. A saúde, ela dizendo assim, a saúde e a vida como um todo é o somatório das decisões tomadas a cada momento. Aí se inclui o que comemos e bebemos, pensamos e sentimos, nossas ações e reações, se nos movimentamos ou se repousamos em determinado dia. O que torna o que comer tão importante é o fato de ser uma decisão totalmente consciente. Ou seja, né, de tudo que a gente faz, às vezes, de modo automático, para diversas coisas, aquilo que comemos, aquilo que ingerimos, é uma decisão muito consciente. Né, no mundo da informação, de tanto conteúdo tão vasto, que a gente pode aí rapidamente, na palma das nossas mãos, consultar se aquilo pode fazer bem ou fazer mal, a gente passa desapercebido e acaba se envenenando no nosso dia a dia. E aí não dorme bem, não trabalha bem, e nem para pensar que aquilo pode ser resultado de uma má escolha que a gente fez, né, ao escolher nos nutrirmos de uma forma errada, em função de um gosto passageiro e momentâneo, de alguns segundos que ficam na boca, mas que perpetuam o mal, né, mais para frente, durante o seu dia ou até mesmo lá na frente. E aqui a gente pode estar falando de vários gostos, né, a comida, o cigarro, assim por diante. E aí ela dá uns exemplos de pessoas, testemunhos de pessoas que lutaram contra o câncer, que estavam em estágios terminais praticamente. E uma das pessoas disse assim: eu diria que o câncer foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Sempre cuidei do corpo, mas nunca me alimentei direito. Era louco por açúcar. Para ficar livre do câncer, tive que eliminar o açúcar e tudo que fosse branco. Batata, pão branco, esse tipo de coisa. E passei a comer muito verde. Tomei muito suco de verde que tomo até hoje. O câncer é anaeróbico. E a glicose é o nitrogênio da bomba. Então, se você elimina o combustível da bomba, a glicose, o câncer não vai adiante. E ela continua aqui, mais um testemunho. No meu caso, foi importante desistir dos laticínios. Na época, eu estava fazendo os tratamentos tradicionais, quimioterapia, que não estavam dando resultado, mas começaram a dar quando parei de consumir laticínios. Sei que muitas coisas provocam câncer, mas acredito que é preciso parar com o que faz ele se desenvolver, com o que faz crescer. Mas não é tão simples assim, não basta apenas abrir mão dos laticínios, existem outras mudanças na alimentação e no estilo de vida. Aí ela continua mais um pouquinho, e ela fala assim, o fato é que existe uma indústria multibilionária dedicada a criar sabores artificiais que enganam tanto as papilas gustativas que não nos resta outra saída senão consumir os insalubres alimentos refinados. Por exemplo, você sabia que o líquido que sai da glândula anal de um castor, chamado castório, costuma ser usado para criar o sabor natural, entre aspas,
de framboesa em alimentos e bebidas? Ou seja, quando vocês lerem aí, né, sabor natural de framboesa, fiquem atentos. Por tudo isso, seria bom que os pacientes com câncer ou quem quiser prevenir o seu aparecimento não dessem tanto crédito às suas papilas gustativas quando se trata de escolhas alimentares. Os sobreviventes com remissão radical, por mim estudados, retomaram o estilo de vida de seus tataravós, que consumiam vegetais e grãos integrais cultivados no quintal e raramente tinham acesso a iguarias como carnes e doces, mas cujos índices de câncer eram significativamente mais baixos do que são hoje. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui? Não estou fazendo uma apologia a nenhum tipo de alimentação, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é simplesmente mostrar para nós a responsabilidade que nós temos, né, quando nós estamos ingerindo. Parar para pensar como que está o nosso estilo de vida, o que, que você está sentindo durante o dia, porque a tua alimentação pode ter uma influência muito direta com as suas sensações, né, com as nossas sensações durante o dia. E aí ele fala, né, que a gente não desse tanto crédito às papilas gustativas, ou seja, aquela passagem, aquele momento, né, que faz com que você sinta um gostinho no agora, mas que logo depois aquilo te causa um estrago danado. Bom, voltando para o Evangelho. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Aqui ele está falando dos males que não são controlados por eles, que não são causados por ele, não os males ao redor do mundo. Que toda prece lhe seja inútil para se livrar deles. E aí ele questiona, não seria muito já ter a possibilidade de ficar isento de todos aqueles que decorrem da sua maneira de proceder, ou seja, aqueles que decorrem de mim, dos meus próprios hábitos? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser maléfica. Então, às vezes, você está com o pensamento de querer comer doce, e de repente você pode, né, com auxílio, com persistência, porque a ação depende de cada um de nós, evitar o doce e o mal, né, o excesso. E ele conclui assim, né? Agem, contudo, a nossa revalia, os espíritos, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Ou seja, o livre-arbítrio, né? Então, aqui é muito interessante, porque ele está trazendo justamente a questão do que o homem age, né? Aliás, os espíritos agem a nossa revelia, sempre nos auxiliando, e aí cabe a nós escolhermos qual lado da moeda nós vamos seguir, o A ou o B. Vamos seguir a nossa própria vontade, o pensamento dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, assim por diante, ou aqueles que estão nos atentando ainda, conforme as nossas afinidades. Só que a escolha sempre vai caber a nós. E aí, para dar esse exemplo, eu vou passar um videozinho para vocês aqui, vamos ver se funciona dessa vez. Tem legenda. Vai, general. O livro que eu lhe dei, o senhor passou os olhos? Como lhe pareceu? Não faz todo sentido? Peraí, gente, não era esse vídeo, não, é outro. Erro de. Vamos lá. Windows. Agora sim. Tá lindo. Já foi. Vamos discutir isso aqui. Qual a nossa relação com o mundo espiritual? Tem alguém entrando aqui. Bom, o Espírito da Verdade, né, é a quem assinou a obra aí, as obras do Allan Kardec,
o conjunto de espíritos, né, se identificavam como espírito, na verdade. E aqui, qual que era a ideia? Trazer a questão da revelia, né, da ajuda à revelia nossa, ou seja, ali eles falaram, nós estamos aqui para te ajudar, mas vai te custar o quê? A sua ação, a sua preparação, o seu esforço. Nós precisamos de você, mas nós te apoiaremos, nós te ajudaremos. Assim como eles fazem com todos nós hoje. Lógico, você percebe o trabalho que ele teve, foi um trabalho quase que um apostolado, digamos assim, né? Nada diferente do que aconteceu com os apóstolos, em que eles propagaram as palavras de Jesus através da Igreja do Caminho e assim por diante, e aí sofreram com a própria vida toda a perseguição e assim por diante. E aqui ele teve o mesmo problema, né? O Allan Kardec. Se vocês assistirem o filme, traz muito bem essa questão de perseguição, essa questão de dúvida, a questão das pessoas questionarem, apontarem, persegui-lo, e assim vai. E aí, nas histórias do livro, nos livros do Chico Xavier, a gente vai encontrar a todo momento essa questão dos espíritos nos auxiliando para o lado A ou para o lado B, a depender das nossas afinidades. Então, a gente vai estar lá sempre entre o A e o B, entre o lado bom e o lado ruim, tendo que escolher de acordo com as nossas afinidades, mas a escolha sempre pertence a nós. Mas o auxílio existe, o apoio sempre existe. E aí, se a gente lembrar um pouco mais anteriormente, aqui a gente vai falar, né, dos intermediários, em que a gente colocou ali que nós todos somos intermediários de Deus, porque agimos entre nós aqui, co-encarnados ou desencarnados, apoiando alguém, sempre, mesmo através de uma prece, ou até mesmo pedindo por alguém através de uma prece. Agimos como os intermediários. E aí, para exemplificar de novo, um pouco mais agora, mais a exemplo do que acontece nos livros, nas histórias do Chico, tem mais uma questão aqui do apoio, né? Do apoio dos espíritos, quer ver? Vamos lá. I don't even know what I'm doing here. I mean, it's not like you even know who I am. You prayed and believed your whole life. Never done anything wrong. And here you are. You're the nicest person I know. I am the meanest. You have dementia. My life is perfect. Explain that to me. Sometimes the devil allows people to live a life free of trouble because he doesn't want them turning to God. Sin's like a jail cell accepted, nice and comfy, and there doesn't seem to be any need to leave. It's always wild. Till one day, the cell door slammed shut, and suddenly, it's too late. What did you say? What? Essa é uma cena em que o filho vai visitar a mãe com mal de Parkinson, desculpa, vai visitar a mãe com Alzheimer. E ela, completamente avoada, como mostra durante o filme, de repente tem ali um momento de lucidez.
E é isso que eu digo, né? Às vezes você está ali e nós somos intermediários de Deus e por intuições, às vezes, falamos com os outros, né? A ajuda vem. E ali foi praticamente um acordar para ele, para ver se ele percebia o que ele estava fazendo, né? Na visão dele, ele tinha uma vida perfeita, mesmo sabendo que ele era a pior pessoa do mundo que ele conhecesse. Ele admite que ele é a pior pessoa do mundo, de diversos interesses materiais. Durante o filme você vê diversas passagens, assim, ele abandonando a namorada com câncer, justamente porque ela havia ficado com câncer. Então ele fala assim, então você não presta mais para mim, vou atrás de outra. E ali ele está com a mãe, e a mãe cita uma passagem de Rumi, que é um sufista da época de mais ou menos 1200 depois de Cristo, da época do Pérsia, da região da Pérsia, que é onde mais ou menos hoje é a região do Afeganistão. Rumi foi um dos poetas mais famosos do mundo, atribuído como um dos poetas mais inteligentes que se passaram pela Terra. E a citação é dele, quando ele fala assim, a porta está bem aberta. Por que você continua sofrendo? Ele faz isso em relação às questões mundanas, em que você está cheio de preocupações o tempo inteiro e a porta está sempre aberta. Aberta para onde? Para você fugir, para você largar disso. Né? E ele se refere isso muito à mente também. Né? A nossa prisão é a nossa própria mente. E ele fala, a porta está sempre aberta. Aberta para que você possa renovar tudo isso. Então ela faz uma citação a Rumi nessa passagem. Ali é como se ela tivesse sendo ali o quê? A mão invisível, né, do plano espiritual auxiliando ele. Que é o que ele cita aqui na passagem do Evangelho o tempo inteiro, né? A nossa revelia. Então, quando a gente menos espera, alguém através de uma conversa, alguém através de algum auxílio, alguém ou algo acontece e nós nunca estamos desamparados. Continuando no Evangelho. Ele vem aqui. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. Ou seja, o lugar e o tempo é quando você vai em conjunto, né, com algumas pessoas, aí favorece o recolhimento, aí sim, é interessante você fazer em conjunto. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e buscam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono, ou seja, em um único objetivo. Mas o que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras pessoas. E agora sim, vamos começar. E tem 16 preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa oração, na vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. O que ele quer dizer com isso? Explicação agora, item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passa de conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torne que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, né, aos costumes, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinada, uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade.
Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Ou seja, ele está dizendo aqui que muitos oram simplesmente por orar, por uma forma decorada, por causa do horário, por causa dos usos e costumes da região, enfim, oram da boca para fora, oram não é com sentimento, não é com coração, não é com vontade, não é com fé, não oram acreditando realmente que estão se conectando com um plano maior. E aí a hora que e aí ele diz aqui, né, que a oração é sentida por Deus, que lê os pensamentos e percebe a sinceridade. E julgar Deus pela forma, mais do que o fundo dela, do que realmente está se passando na cabeça de cada um de nós, é rebaixá-lo. Item 18, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são proveitosas, porque verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelos arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mau pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sentimentos. Item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Aí aqui a gente vai trazer um exemplo, né? Vamos lá. Mais um videozinho. Aqui. Aqui nessa passagem é interessante que ele traz duas informações, né, que trazem, que a gente leu até na Memória de um Suicida, que é o que eu me matei, mas não tirei a minha vida, mas não a deixei, que é o que ela fala. Tirei a minha vida, mas não a deixei, ou seja, continuou do outro lado com as mesmas dores, que é o que ela fala, né? O Espírito falou através daquele médico. Ou seja, ela morreu, e a grande decepção dos suicidas, narrado no próprio livro, né, dos Memórias de Suicidas, de Memória de um Suicida, é justamente essa. Eu esperava morrer, eu esperava aniquilar, e de repente me encontro do outro lado com os mesmos problemas, e na verdade com problemas novos e ainda maiores, em função justamente de ter cometido o suicídio, de ter tirado a vida antes do tempo permitido, antes do tempo dado, né? E ali ela continua mostrando, né, as dores. E aqui a gente estava falando que pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, e ali nessa cena, embora seja um filme, ok, mas você pode ver isso no livro dos Memórias de um Suicida também, o quanto eles são amparados por essas orações, o quanto faz bem para eles, saber que tem alguém que pensa neles. E isso os motiva, isso dão para eles um novo impulso, que é o que ele está trazendo aqui no item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salvo ou ser condenados às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessas crenças, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos, ou seja, pelos afastados? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os libertar, não lhes seriam uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Eles perguntam. Na Terra, quando o homem é condenado a galés perpétuas, ou seja, prisão perpétua, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso, ou seja, né, não seria permitida uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á
por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que entre os réprobos pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizeis-se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado e ciente, lhe recusareis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhes daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Ou seja, ele está aqui, né, dizendo que a oração é um ato de amor ao próximo, é um ato de caridade. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Ou seja, não existe a eternidade das penas, mas não existe também não está negando uma penalidade temporária. Dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, neste caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei revela-na hoje os Espíritos do Senhor quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se levam em conta ao culpado os remorsos, nem o arrependimento, ou seja, ele é culpado e ponto. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se, está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará, uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos depois de passado esse tempo, né? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, é mais inteligente. Sempre justa, equitativa e misericordiosa, não estabelece para a pena qualquer que esta seja duração alguma. Não é nem de 1 ano, 2 anos, nada. Não é perpétua nem não perpétua. Ela se resume assim. Aí ele explica como seria o equilíbrio, né, da justiça divina. No item 21. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta, e por isso que ela cresce à medida que nos tornamos cada vez mais lúcidos, mais responsáveis. Quanto maior nossa responsabilidade, mais se espera de cada um de nós. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação no mal. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessário a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo.
A lei de Deus estabelece a condição em que lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é vontade, força e coragem. Se por nossas preces lhes inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhe damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus a que derrogue a sua lei, tornamo-nos instrumentos de execução de outra lei, também sua, a de amor e de caridade. Execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando a nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Ou seja, que nós participando como intermediários de Deus novamente. Não precisa estar desencarnado para trabalhar, né, na obra aí, de Jesus, na obra de Deus, como intermediários deles. Todos nós participamos, encarnados ou desencarnados, estamos participando, para o bem ou para o mal. E aqui uma coisa interessante de se falar é que, quando pedimos por alguém em oração, normalmente a gente pode, né, quando você vai numa casa espírita, num centro espírita, ou você vai em outros lugares de oração, o que a gente vê lá? Um caderno, onde nós colocamos o nome de alguém que gostaríamos de ter uma corrente de oração para aquela pessoa, ou para aquelas pessoas. Quando oramos pelos nossos inimigos, quando oramos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por alguém que está doente, acamado, e não oramos por nós, muita gente fala assim, não, mas eu não pedi nada para mim. Mas é preciso estar atento de quando nós pedimos por alguém, para alguém, nós também somos beneficiados, direto ou indiretamente. Às vezes uma pessoa está distante, a gente ora por essa pessoa porque ela está doente ou precisa de uma coisa e você não consegue fazer nada. Mas você consegue, através da oração, dependendo do seu mérito, do mérito daquela pessoa que está recebendo oração, ela vai ser ajudada até um determinado ponto. E ela será ajudada porque você pediu também. Sabe aquela coisa onde você tem um amigo, um amigo chega para você, e você, na verdade, chega para o seu amigo e pede um favor para ele, ele volta para você e fala, eu vou fazer, mas porque você pediu. Então, quando a gente faz o bem para alguém, a gente começa a angariar, no plano espiritual, empatias. Fazemos um bem para pessoas que não conhecemos, começamos a angariar mais empatias. E, de repente, temos no mundo espiritual, no plano espiritual, diversos amigos, diversas pessoas empatas a nós. E que essas, um dia, poderão interceder pelos nossos pedidos. Então, quando nós oramos por alguém, saibamos que estamos o quê? Pedindo intercessão a nosso favor também. Então, quando nós oramos por alguém, também estamos pedindo por nós. E se estamos pedindo por nós, sempre lembrar daquela expressão, ajude para ser ajudado. Porque aquela pessoa que você está pedindo ajuda, no final do dia você vai receber também, direto ou indiretamente, aquele benefício. Um inimigo seu que se torna amigo, você foi beneficiado. Um parente seu que está doente e passa a ficar bem, você também vai ser beneficiado. Por quê? Por alegria, por não passar por tristeza, por N problemas que podem acontecer em função daquilo. Então, através da oração. E aí, o que ele fala mais para frente aqui, ou mais para frente vai ter ainda, não vamos terminar hoje, vamos terminar semana que vem, esse capítulo, vai falar, assim como a gente já falou, da leitura do livro Karma e Evolução, do Bacelli, na semana passada, onde ele dizia assim que Jesus fazia mais do que orava. Então ele orava em poucos minutos, em poucos instantes, se recolhia, mas logo em seguida estendia os braços, estendia as mãos. Porque é dever dele a ação, a prece sem a ação, ela seria, né, estéril. Então, e por que isso? Porque a oração, através dos deveres nossos no dia a dia, faz com que a gente angarie essas pessoas ao nosso redor. E por isso tem muito a ver, quer ver, com um trecho que vai estar mais para frente aqui, que ele diz assim, por que fazer o bem é uma oração? Pois quando fazemos o bem, atraímos para nós a simpatia de bons espíritos. E ao atrair para nós a empatia de bons espíritos, através dessas nossas ações, atingimos o nosso objetivo de ter a nossa ajuda solicitada. Portanto, ajude para ser ajudado, perdoe para ser perdoado, pois que no final do dia é dando que se recebe. Gente, semana que vem a gente termina e depois começamos o resumo aí do Evangelho, onde aí sim teremos, não faremos a leitura, como estamos fazendo hoje,
Faremos aqui via exposição de PPT, de slides, trechos especiais, trechos específicos, direto ao ponto do Evangelho, com subsídios aí de outras leituras, vídeos e assim por diante. Então, gente, quem quiser ficar para fazer pergunta, fique à vontade. Quem não quiser, boa semana para todo mundo. Tá bom?